Sala do terminal. Eu tenho nada pra fazer, Seja sincero. cadê isso aí? O que tu falou? Falou merda da ideia. Oxe, eu falei algum. Fiz aí. Vamos lá, mano. Hoje é um dia depois de ontem. E sabe que dia que foi ontem? Dia 11 de agosto, que é o dia do aniversário da Cindy Campbell. Alguém aqui sabe quem é Cindy Campbell? Tem uns rapaziada que sabe. Só que antes da gente falar sobre a história de como começou o hip hop, os nossos irmãos jamaicanos que estavam no Bronx, primeiro eu queria ceder um espaço para uns aliados que eu conheci. Eles estavam trabalhando lá, fazendo política de base, e eu, infelizmente, estava tomando uma cerveja. E a gente começou a entrar numas ideias, velho. Pô, mano, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal e tal e tal. E para as coisas não morrerem nas ideias, a gente tem que trazer para o território e impor o trabalho de base através da prática, tá ligado? Para quem não conhece, a UP é a Unidade Popular pelo Socialismo. É um grupo de juventude que começou em Minas Gerais, né? Se eu não me engano, foi em Minas. BH, lá com o Léo Péricles e tal. Eu acho que sim, vocês vão me corrigir já já. E o Léo Péricles, pra mim, é o cara, mano. Na minha cabeça, o Brasil precisa de um presidente preto. Só que antes de conseguirmos colocar um presidente preto dentro do poder, a gente tem que ter uma unidade popular. Porque democracia, pra quem não sabe, em grego, é demo, que significa povo, kratia, que significa poder. Democracia era para ser o poder do povo. Só que aqui no Brasil é o poder do latifundiário, do burguês, do assassino que matou milhões e milhões de índios. Demorou? E aí eu queria ceder esse espaço pro pessoal falar como é que é o corre da UP, que eu também não sei. Eu falei que queria saber e agora eles estão aqui. Fiquem à vontade, pode colar aí e dar o salve. Valeu. Valeuzão, meu filho. Agita. Não, vai lá no... Aí lá, pode crer, pode crer. Boa noite aí, galera. Boa noite. Me chamo Durval, sou militante aí da UP, que o Morfeu colocou. E assim, pô, primeiro agradecer o convite, cara. Porque assim, a gente, desde a última eleição, constrói a unidade popular. E uma das grandes lutas que a gente tem nesse período eleitoral que a gente vai estar tendo, é que a gente vai ver que tipo, a cada 5 minutos na televisão vai ter 10 de propaganda eleitoral. Vocês podem contar aí quantos vão ser da UP. Não vão ter, bicho. Porque a gente não recebe dinheiro. Nossa construção é popular, assim. Eu tô pagando para construir nossa campanha. O Ale tá pagando para construir nossa campanha. Os nossos materiais que a gente vai estar distribuindo depois são materiais que a gente construiu com o nosso dinheiro. Que as pessoas que acreditam no nosso trabalho estão investindo na gente. E mesmo assim, mesmo com a gente estando com essa desvantagem gigantesca, a gente conseguiu na última eleição com o Léo Péricles ter 1% do Brasil apoiando. 1% do Brasil colocando como intenção de voto. Até o primeiro debate eleitoral. E aí chega na merda do debate e ao invés de chamar o Léo Péricles, que é quem estava na frente, chama o Padre Kelmon, pô. Aquele padre que foi falar água na televisão, tempo pra caralho. E quem tava, um candidato negro, o único candidato negro na eleição, não é chamado pra ir falar. Mas a gente é chamado pra cá, pô. A gente que vem ser chamado pra cá. Quero ver se a Celina era convidada pra cá. Não era. E se viesse... Bicho! Meu irmão... Eu não me responsabilizo. Você é responsável por sua própria integridade. A gente... Quem não deve, dá a cara. Quem não deve, aparece nos lugares pra falar. E assim... Falar sobre o que a gente é muita coisa, assim. Não vou conseguir entrar em tudo que a gente faz. Mas assim, a Unidade Popular nasceu porque os outros partidos falharam. Com todo respeito, assim,
a todas as outras instituições partidárias que, se tiver alguém aqui de outro partido, respeito pra caralho, a gente quer construir junto. Mas assim, cara, em 2016, o Brasil tava com vontade de mudança. O Brasil queria ir para outra direção do que o PT estava construindo, do que o Bolsonaro vinha começando a apresentar, e não tinha um partido para conduzir isso. O que aconteceu foi que a Dilma levou um golpe, entrou o filho da puta do Temer, que começou a estabelecer o pior governo que esse Brasil já viu. O do Bolsonaro foi mais descarado, foi mais na cara, que estava esfregando nossa cara no asfalto. Mas o Temer planejou que a gente ia passar um bom tempo fudido, congelando, criando arcabouço fiscal, que a gente não tem condição de investir, garantindo o pagamento de uma dívida pública, que hoje quase metade do orçamento do Brasil vai para banqueiro, vai para gente que já tem dinheiro para um caralho, vai para gente que lucra com quando a gente não tá com o nosso dinheiro em dia. Isso foi garantido. E por isso, 4 movimentos sociais se juntaram para criar um partido próprio, para não depender de outras pessoas para fazer política pela gente. Porque nos anos em que a gente dependeu, a gente só se lascou, bicho. A gente só ficou na merda, esperando que outras pessoas fizessem política pela gente. Então, assim, eu faço parte da União da Juventude Rebelião, um movimento de juventude que a gente trabalha nas escolas, trabalha nas universidades, lutando por educação no nosso país. Porque hoje, você pega assim na Universidade de Brasília mesmo, 4.200 vagas para entrar todo ano. Porra, da hora. Só que são mais de 30 mil estudantes que se formam no DF, pô. Quais que são os que vale mais a pena investir no futuro? Quais que são os que vão ter direito de entrar na universidade e investir no seu futuro? Os outros que não passarem vão fazer o que da vida? Vão ir trabalhar onde? Com qual qualidade? A gente tá ligado que tem cor os estudantes que vão passar, que tem classe os estudantes que vão conseguir entrar e vão conseguir permanecer na universidade. Porque não é barato estudar numa universidade pública hoje. O restaurante da Universidade de Brasília era um dos mais caros do país até um dia desse. Foi a União da Juventude Rebelião que trabalhou para baixar isso. Juntando os estudantes, ocupamos o restaurante, entramos lá e falamos que ia ser de graça, até que negociassem com a gente. E a gente conseguiu que abaixasse. Foi junto do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas que a gente conseguiu, que a gente consegue moradia e alimentação para quem trabalha, pô. Porque hoje o salário mínimo no Brasil é mínimo pra caralho. É mais do que mínimo. A gente sabe que se fosse para ser adequado mesmo, se fosse um negócio para uma família de 4 pessoas, precisava de ser mais de 7 mil reais, pô. Isso não é da minha cabeça, é a DIEESE, é o órgão do governo que fala isso pra gente. Eles falam que precisava ser 7 mil. Quem que ganha 7 mil, pô? Eu quase não conheço alguém que ganha 7 mil reais hoje. E uma família precisava disso para sustentar bem. Ou seja, quem trabalha, quem tá no trampo, de manhã até de noite, no final de semana, volta para casa e não tem o que comer, tá endividado, não tem uma moradia garantida. Por isso a MLB existe, para falar que moradia não é mercadoria, que alimentação não é mercadoria. Isso daí devia ser direito humano. Isso daí a gente devia garantir. E a gente garante através de ocupação. A gente vai no supermercado, entra lá e apresenta. Vocês lucraram não sei quantos bilhões esse ano. 1000 cesta básica aí não vai falir, não. 1000 cesta básica não vai quebrar vocês. E eles entregam, pô. Entrega porque entende a vergonha que é. E entende que um dia do mercado deles parado com a gente lá dentro vai ser mais perda de lucro para eles do que se eles só entregarem. A mercadoria vale menos para eles do que um dia do mercado fechado. Caralho! Isso é só com um dia da gente se mobilizando. Quanto mais a gente se mobiliza, mais a gente conquista. E esse é o trabalho que a Unidade Popular quer construir. A gente se organiza no movimento de mulheres através principalmente do Olga Benário e aqui no DF através da Casieda, que é um espaço
construído exclusivamente por mulheres que viram a necessidade. Viram tanto que não é seguro ser mulher no DF, no Brasil hoje. Quantidade de feminicídio que existe no DF, cara. A gente, esse ano, infelizmente, completou 10 anos do assassinato da Ana Letícia, uma estudante da UNB, que estudava biologia, foi assassinada dentro da universidade por um outro estudante, porque ela terminou com ele. Assassinou ela. E de lá pra cá, o que a Universidade de Brasília fez para prevenir que isso se repita, foi pintar um banco de vermelho, em homenagem a ela, e colocar um botão que leva 5 minutos para alguém chegar se você estiver correndo perigo. Isso não é suficiente, cara. Não é suficiente. E será que chega mesmo? Porque eu nunca vi alguém apertar esse botão. E ninguém nem sabe que é pra isso o botão, pô. Não tem um avisozão, ó. O botão do metrô não funciona. É um botão, porra. Não, e o que é mais doido é que o que a galera pediu, velho, iluminação. Aí eles botam um poste com um botão assim, sem explicação nenhuma. poste Porra, sem luz. um poste sem luz, cara. Ah, esse É loucura, mano. Então, pô, a gente sabe que se não é a gente que lida com essas porra no dia a dia, que lida com essa realidade, que a gente entende o tanto que é ineficiente essas propostas que são performáticas pra caramba, é a gente que tem que fazer alguma coisa. É a gente que tem que se indignar, trabalhar pra mudar isso. E dá pra mudar, pô. Tô falando, as mulheres do movimento algobenário ocuparam um lugar que estava vazio no Guará primeiro. A administração do Ibanez na época sentou a porrada. A resposta dele para a manifestação das mulheres que estavam sendo violentadas foi mais violência. Foi ir pra cima, atropelou militante nosso, prendeu, foi pra porrada mesmo. O que aconteceu? Deu um ano, a gente ocupou de novo. E a gente falou, a gente vai continuar ocupando até começar a resolver o problema. Porque o problema não é a gente ocupar. Se o problema tivesse resolvido, se as mulheres não estivessem morrendo, ninguém saía de casa para ir ocupar. E com a gente continuando, insistindo, a gente ganhou a Casa de Referência da Santos Delgado. Um local que hoje faz esse trabalho. Mulheres que podem atender outras mulheres, que são principalmente voluntárias, que entendem a importância de não esperar que o governo faça isso pela gente, cara. Porque, infelizmente, hoje a gente não pode. Mas através da Unidade Popular, a gente está querendo propor que seja diferente. Se a gente já consegue construir tanta coisa com o nosso trabalho, sem depender do governo, se a gente tivesse mais estrutura, se a gente tivesse mais poder na nossa mão, o que a gente não podia fazer? Porque, sinceramente, quem vive a realidade sabe como conduzir um Estado melhor do que quem está lá, longe do que se passa no Brasil. Quem pega ônibus todo dia não ia deixar de investir no transporte público. Quem precisa e depende do SUS não ia deixar de investir na saúde pública. Quem tem o filho numa escola pública jamais ia votar pelo congelamento do investimento na educação. E é por isso que as nossas candidaturas é de Samara Martins, uma candidata a presidente, uma mulher negra que é dentista do SUS, que trabalha atendendo presidiário, que lida diariamente com as contradições que é colocada no nosso país hoje. Ela sabe o que a falta de investimento no nosso país causa todo dia. A gente tem a Samara Mineiro também, 2 Samaras, uma para a presidência, a outra para o governo. A Samara é professora daqui da rede pública do DF. Se a gente não tiver pessoas que estão diretamente ligadas com os problemas que a gente está vivendo, lutando por isso, a gente não vai avançar, bicho. Aí eu já falei demais aqui, já exagerei até, mas convidar todo mundo para curtir aqui hoje. Eu acho que todo mundo que está aqui tem o direito de curtir, o direito que tentam tirar da gente constantemente, principalmente quem é periférico, tem cada vez menos direito de se divertir, cada vez menos direito de aproveitar o seu tempo. Mas a gente tem que aproveitar pensando em como é que a gente volta para casa, se a gente volta seguro, se a gente volta tranquilo para nossa quebrada.
E se a gente tem problema com isso, como que a gente muda isso? Como é que a gente muda essa realidade? Como é que a gente não precisa ficar no nosso tempo de lazer, no nosso tempo de descanso, pensando, porra, o que eu faço no meu trabalho amanhã? Como é que eu vou pagar aquela conta que eu tô devendo? Como é que eu vou lidar com aquele problema da minha vida que parece impossível de resolver? A gente tá falando que tem solução, bicho. Só que a gente precisa trabalhar coletivamente pra fazer isso. Oplô, muito barulho! Uou! Família, eu interrompi eles antes porque a roda de conversa não ia ser sobre a unidade popular, mas vamos ter uma roda de conversa sobre a unidade popular posteriormente, beleza? Mas aí, mais uma vez, muito barulho para a unidade popular! Uou! Até uma próxima, demorou? É isso, familiar. Eu vou pegar esse gancho pra gente voltar pro tema que era o começo da roda e tal. E dizer, mano, que a unidade popular é a continuação da Currank do Currank da Sindicamp, meu velho. Pra quem não sabe, lá em 1973, BH, há muito tempo atrás, 53 anos, Fugalho? 53 anos. Obrigado pela ajuda, eu sempre confundo. Depois do cinquentenário, eu sempre... 53 anos atrás, BH, existia um êxodo rural. Existia também um aquilombamento de pessoas negras em diversas cidades do mundo. E uma das cidades que influenciaram nesse rolê foi a cidade de Nova York. O Bronx, Bed-Stuy, só doido vai. Era o lugar ali onde as pessoas eram marginalizadas e jogadas de canto. E aí eu vou ser bem rápido para contar essa história para vocês, que isso daqui é mais uma provocação para você chegar em casa e estudar. O que que acontece? O Currank e a Cindy Campbell eram jamaicanos. Na Jamaica eles tinham a cultura do reggae, do sound system. E nos Estados Unidos eles começaram a pegar os pulachão, que é os discos de DJ, e brincar com os discos de DJ. Como assim brincar? Duas picape, ficava trocando a música. E aí surge o deus, a deusa do hip hop, que é quem? O DJ. DJ significa disc jockey, que traduzindo brutalmente para o português é brincar com discos. No dia do aniversário da Cindy Campbell, ela era uma pessoa muito influente porque fazia festas lá dentro da quebrada dela. E no dia do aniversário dela, juntou os disc jokers, que eram os caras que brincavam com disco, que é o primeiro elemento do hip hop, e juntou os breakers. Breaker significa quebrar, que é praticamente o segundo elemento do hip hop, que é o que o DJ fazia. O DJ quebrava as músicas. E o breaker dançava de acordo com a música quebrada, velho. Ele requebrava. E aí surgiu o nome hip hop nessa festa. Por quê? Porque também colou os grafiteiros, Proen. Chegou lá na festa, mano, imagina, lá tinha muita queimada de prédio. Inclusive lá surgiu o TTC, que é o Termo Territorial Coletivo. A comunidade, cansada da especulação imobiliária, dos grileiros, dos Paulo Otávio da vida, se juntou para fazer um termo de plano de moradia para a cidade. Só que as festas aconteciam nesses prédios que eram demolidos, mano. Porque se tu demole um prédio, você compra o terreno, passa 10 anos, esse terreno que tu comprou por R$1, ele vai estar valendo 10 vezes mais, tá ligado? 100 vezes mais. E as festas de hip hop eram lá. E aí surgiu os grafiteiros, pô. Os grafiteiros entravam nesses terrenos, parede de um lado, parede do outro, ia lá e ó, e grafitava. E aí surgiu também nós, que somos os MCs, que significa mestre de cerimônia. Enquanto o disc jockey, o DJ, tava brincando com o disco, o mestre de cerimônia tava falando: geral com a mão pra cima e digam hey, hey, oh. E aí foi surgindo o rap através dessa festa. E Bruce, tu sabe o que significa a palavra hip hop traduzindo brutalmente pro português? Chacoalhar os quadris, caralho. Chacoalhar os quadris.
E é por isso que o hip hop, ele não nasceu na festa do Currank da Sindicamp. O hip hop é um movimento que estava no coração e na mente de todos os favelados da Jamaica até o Afeganistão, do sul da Alemanha até o norte do Uruguai, com vontade de quê, velho? Chacoalhar o quadril e meter as ideias quentes, dominar a cidade. E é por isso que o aniversário da Sindicamp é muito importante para nós, porque é um marco histórico, onde juntou os 4 elementos numa festa e daí saiu o termo hip hop. E o hip hop, primeiramente, ele veio nesse lugar de festa, mas também lugar de revolta. Mas não aquela revolta que nós estávamos trocando mais cedo, aquela rebeldia desorganizada. Porra, odeio o sistema, caralho, vai todo mundo tomar no cu, que não sei o quê. A revolta do Eduardo Tadeu, pô. Pra quem não sabe, o Eduardo Tadeu, ele é um doutor, porque ele é advogado. O Mano Brown, ele estudou anos e anos, junto com o Gelé 10, que é o Instituto de Mulheres Negras, com a Sueli Carneiro, tá ligado? O Gog, pra quem não sabe, antes dele virar rapper, ele já era concursado, mano. O Gog, ele era bancário, na verdade, tem uma diferença muito grande entre banqueiro e bancário. O Rivas era policial, mano. Agora vai falar que esses caras não é um rap, mano? Que esses caras, que o Mano Brown, porque ele estudou, não. Tu acha que quando ele escreveu Voz Ativa, ele escreveu só porque ele aprendeu a ler o mundo? Não, mano, a gente tem que se estudar e estudar o sistema para que nossa revolta seja organizada. Mas nunca esquecer de requebrar os quadrinhos. Demorou? Porque rap também é festa. Exatamente, tem que ter malandragem, mano. E é isso, família. Vocês estão muito longe, vai começar a batalha agora, cola mais. O papo chato já foi. Chato não, necessário. Mas não deixa de ser. Tá ligado? Porque é aquela parada, mano. Uma hora o Lucão vai estar aqui dando roda de conversa, outra hora vai ser o Croen, depois vai ser o Kairos, depois vai ser o... Tá vendo? Que dá muito ele. Vai ser o Zeno, depois o Matheus, enfim. E é sobre isso, né? Bora se instrumentalizar, porque nós tem que dominar essa cidade, demorou? Mano, dá 5, 20 mil passos à frente ali, ó. Quem tá aí atrás, cola mais, bora começar a batalha, velho. Hoje veio o